Existem salários atrasados no São Paulo? Em que pé estão as negociações entre Corinthians e Emirates? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde essas duas perguntas e traz uma posição do Cruzeiro em relação ao atacante Vieto, que também é alvo do São Paulo. Te atualizo sobre a postagem enigmática de Marcos Braz no Flamengo. Será que vem reforço novo? Ilianco está na pauta do Vasco. Tem ainda novidades sobre o Palmeiras, especificamente em relação a Felipe Anderson, bastidores da eliminação do Bahia, mais uma agora na Copa do Nordeste, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só desejar uma ótima semana, pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, comentem também à vontade ao longo do vídeo, beleza? Bora contar ainda que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Nessa segunda-feira ainda tem bola rolando na Série B com 3 partidas. Acho que o Curitiba vence o Operário, para mim dá empate entre Botafogo e Novo Horizontino e imagino vitória do Goiás ou empate no confronto contra o Avaí, mesmo em Santa Catarina. E você gosta de futebol? Curte, dá seus pitacos, vem se divertir comigo na 1xBet. Para participar é muito simples, tem link no comentário fixo, você vai clicar, se cadastrar e utilizar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Hora de brincar na 1xBet, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação vem do exterior. André Jardine, ex-técnico do São Paulo, se sagrou nesse domingo campeão pela segunda vez no América do México. E o América, que é o maior campeão mexicano, nunca havia vencido 2 títulos do torneio Apertura e do Clausura na mesma temporada. O André Jardine foi o responsável por esse feito. André que tem mais um ano de contrato com o time mexicano, mas o América já trabalha para prorrogação por mais outro ano. A ideia é que ele fique por 2 anos, tudo porque existe uma preocupação grande entre os dirigentes do América em relação ao interesse da seleção mexicana. Só para completar ainda sobre o André Jardine, muita especulação de que ele pode levar o Paulinho, atacante que pertence ao Atlético Mineiro. Conversei com uma pessoa próxima ao André Jardine e essa pessoa viu com poucas chances essa negociação ir adiante, até porque o André Jardine não é do tipo do técnico que fica insistindo em reforços e certamente para fechar com o Paulinho, o América precisaria desembolsar na casa dos 25 milhões de euros. Quero te atualizar agora sobre mais um vexame do Bahia na atual temporada. Um dos times com a maior folha salarial do país, certamente a maior do Nordeste, na casa dos 12 milhões de reais, e nesse domingo o Bahia outra vez decepciona seu torcedor em casa. Empate em 0-0 com o CRB no tempo normal e derrota por 8-7 nos pênaltis nas semifinais da Copa do Nordeste. Dessa maneira, o Bahia não estará na decisão contra o Fortaleza. Segunda vez que o Bahia tropeça nesse ano, já havia perdido o título do Campeonato Baiano por Vitória também dentro de casa. Investimento alto com folha salarial e mais alto ainda com contratações. Foram mais de 200 milhões de reais investidos desde a chegada do Grupo City. Já o CRB, por sua vez, está fazendo história. De volta à final da Copa do Nordeste depois de 30 anos. CRB que na semana passada também já havia eliminado o Ceará da Copa do Brasil. O outro finalista da Copa do Nordeste desse ano será o Fortaleza, que enfiou 4-1 no Sport lá em Recife, partida na Arena Pernambuco. O Fortaleza chegou a abrir 3-0, depois ainda fez um 4º gol, 3 desses gols marcados pelo Moisés, o Sport acabou descontando e a gente vai ter 2 partidas finais entre CRB e Fortaleza, primeira partida no Castelão, segunda partida na casa do CRB. Você tem palpite? Use o espaço para comentário e já diga quem será o campeão, beleza? Hora de falar sobre a postagem enigmática de Marcos Braz. O vice-presidente de futebol do Flamengo tem esse hábito de fazer postagens enigmáticas quando o Flamengo está perto de contratar um reforço. E nas últimas horas ele postou um vídeo na sua conta no Instagram com uma foto gigante fazendo tubo. Ela está estourando uma imagem bem bacana, bem bonita. E aí os caras já começaram a imaginar um monte de possibilidades. Será que é o Neymar, que tem a ver com o Ney e o Mar, que é mostrado no vídeo? Muita gente falando que o Mar vai e vem, então poderia ser o Michael, que tinha saído e voltado. Mas, ao que consta, especificamente esse vídeo enigmático não tem a ver com reforços, e sim um recado para o Cacau Cota, que é diretor de Relações Externas do Flamengo e alguém com quem o Marcos Braz se desentendeu há algum tempo atrás.
O Braz e o Cacau brigaram porque o Cacau se candidatará a vereador, ou seja, ele vai concorrer pelos votos com o Marcos Braz, pelos votos dos torcedores do Flamengo. A partir daí o Braz, inclusive, alijou o Cacau Cota das funções dele, ele não pode mais viajar com o restante da delegação nos jogos em que o Marcos Braz viaja, enfim. E essa postagem pode ter sido um recado do Marcos Braz ao Cacau, dizendo que o Cacau quer surfar uma onda que não é dele, no caso a onda do estádio. A gente tem visto uma série de postagens do Cacau Cota falando sobre o estádio, tentando intermediar com o prefeito, com outros parceiros. O Flamengo tem a intenção de construir esse estádio e nessa terça-feira tem reunião super importante com o pessoal da Caixa para tentar comprar o terreno lá no gasômetro, na região central do Rio. O Flá quer gastar 250 milhões de reais, a Caixa pede 400 milhões de reais. Só para completar sobre o Flamengo, Oscar marcou 3 gols na vitória do time dele, o Xangai Port, contra o Guangzhou Lions. O jogo terminou 4-1, 3 gols do Oscar, outra ótima temporada do meio atacante brasileiro, 7 gols e 9 assistências em 13 partidas. Por que eu estou falando do Oscar no boletim do Flamengo? Porque o Oscar pode, a partir do próximo sábado, assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer outro clube de graça em 2025 e o Flamengo é o favorito para contratá-lo. Só para arrematar, Oscar, que também é pretendido pelo Internacional, pelo São Paulo, entre outros, mas já havia manifestado a sua vontade de jogar no Flamengo nas últimas 3 janelas de transferências. Bora falar agora sobre Lianco e a possibilidade de o zagueiro brasileiro, que estava no Algarrafa, mas pertence ao Southampton, pintar como reforço do Vasco. O pessoal que faz um trabalho bem legal lá aqui no YouTube com o canal Atenção Vascaíno nos informou que o Lianco está numa possível lista de reforços do Vasco para o segundo semestre. O Lianco e o Coutinho, inclusive, postaram fotos juntos nesse final de semana, eles e as esposas, já em território brasileiro. O Lianco teve uma temporada muito difícil lá no Algarrafa, chegou a ficar suspenso por meses, depois de acertar um tapa em um jogador do Al Sadd, que é o time do irmão do rei. Conversei com o Marcelo Vojnovic, que é o pai e empresário do Lianco, para saber sobre a possibilidade de o Lianco virar reforço Cruz Maltino. Quero começar contando que o Lianco quer muito voltar ao Brasil. Ele entende que o ciclo dele no exterior já se encerrou e seria importante estar mais perto da família. Então, o Lianco vai fazer esforços para tentar convencer o Southampton a liberá-lo, por empréstimo ou em definitivo. Southampton, que conseguiu nesse domingo a volta à primeira divisão do futebol inglês, venceu o Leeds no playoff da Championship e está garantido na principal divisão do futebol inglês. Mas, voltando à história do Lianco, também de acordo com o Marcelo, não há proposta do Vasco nesse momento, nem sequer conversas, tá? 2 clubes paulistas e outro do Rio de Janeiro, que não é o Vasco, sondaram a situação do Lianco nos últimos dias, ainda sem proposta. Qualquer novidade eu prometo contar para vocês. Só a saideira em relação ao Vasco, Felipe Coutinho segue tratando da sua rescisão do contrato com o Aston Villa. Ainda não há um desfecho, mas existe enorme otimismo de que essa rescisão vai ser assinada ainda nessa semana para que o Coutinho possa ser anunciado como reforço Cruz Maltino. Hora de falar sobre Felipe Anderson, meio atacante que é reforço do Palmeiras, se despediu de maneira emocionada da Lazio. Uma série de homenagens foram preparadas pelo torcedor da Lazio nesse jogo de despedida que aconteceu no fim de semana. E o Felipe Anderson dedicou uma parte da sua declaração ao Palmeiras, seu novo projeto. Ele explica o porquê da escolha pelo Verdão, mesmo tendo propostas para renovar com a Lazio ou até para jogar na Juventus da Itália. Abre aspas para o Felipe Anderson: sempre sonhei em jogar na Europa, mas também queria ter uma grande carreira no meu país. Agora tive essa oportunidade na melhor fase da minha vida. O projeto que o Palmeiras tem é importante. Eu quero vencer pelo meu povo, quero vencer no meu país. Fecha aspas. Só para lembrar, o Felipe Anderson chegou a completar mais de 150 jogos de maneira consecutiva com a camisa da Lazio, sem que fosse ausência por cartões ou lesões. Alguém que com 31 anos de idade está no auge da forma física e certamente vai ser um enorme acréscimo ao Verdão. Ele pode jogar a partir de 10 de julho, quando a janela por aqui reabre, tá? Bora falar agora sobre o São Paulo. Na live desse domingo aqui no canal, vários torcedores do São Paulo me perguntando se há salários atrasados. Confesso que fui buscar notícias para entender o que estava acontecendo e não encontrei nada. A única coisa que pode ter motivado esses torcedores do São Paulo a ter essa preocupação é a situação do James Rodrigues. São Paulo tenta a rescisão de contrato com o James, mas deve uma grana alta para o jogador. Essa grana, segundo uma fonte minha do São Paulo,
tem a ver com luvas, prêmio pela assinatura do contrato. Quando o São Paulo fecha com o Rames, o São Paulo promete um salário, além de um prêmio pela assinatura do contrato, e esse prêmio ainda não foi pago. Em relação a salários atrasados, também consultei essa fonte, só veio me responder depois da live, eu trago a atualização agora. São Paulo admite que tem um mês de direitos de imagem atrasados com a maior parte do elenco. Algo bem menos significativo do que em outros tempos, quando o São Paulo chegou a dever quase 3 meses de imagem. Em relação aos salários em carteira, todos absolutamente em dia. O caso mais grave em relação a atrasos é justamente o do Rames, que envolve essa questão da luva, o prêmio pela assinatura do contrato. Também por isso o São Paulo foi solidário e aceitou que o Rames faltasse aos treinos no final de semana para poder visitar sua família antes de iniciar o período de preparação para 2 amistosos e a Copa América. O São Paulo torce muito para que o Rames jogue muita bola com a camisa da seleção colombiana durante a Copa América para que ele possa se mudar do clube. Só sobre reforços no São Paulo, ainda estou buscando mais informações sobre o Alexandre. Ele é o grande alvo para metade do ano. O Tricolor também busca um primeiro volante, alguém que possa fazer a proteção ao sistema defensivo. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, notícia que também interessa a torcedores do São Paulo. Nesse domingo, o blog do São Paulo, que acompanha o Tricolor, tem fontes dentro do Morumbi, assegurou que o Vieto, que é alvo do São Paulo, estava mais perto de virar reforço do Cruzeiro. Tudo porque Alexandre Matos teria feito uma oferta ao atacante argentino de R$ 1.200.000 por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. Só para lembrar, o Vieto, que tem 31 anos de idade, está livre no mercado depois de sair do Al-Qadashiyah, que é um time da Arábia Saudita. Esse time disputou a segunda divisão saudita e conseguiu a promoção para a elite nacional com a primeira colocação. Vieto fez grande ano, 15 partidas, 17 gols e mais 3 assistências. E o pedido do nome dele no São Paulo foi feito por Luiz Ubeldia, técnico argentino que já trabalhou com o Vieto em outro momento. Sobre o Cruzeiro, antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte na Raposa e a pessoa assegurou o seguinte, abre aspas, o Vieto não interessa, alguém está inventando essa história para tentar valorizar o jogador, fecha aspas. Então a suspeita do Cruzeiro é de que o São Paulo deixou essa história vazar para tentar criar alguma dificuldade, para tentar mostrar que o São Paulo está fazendo um baita esforço, enfim. Mas o Cruzeiro assegura, essa fonte é bastante confiável, de que o Vieto não faz parte dos planos, nunca se debateu o nome desse jogador. Para essa função de atacante de lado de campo, o Cruzeiro já pensou, por exemplo, no Júnior Santos, no Rony e também no Queiro, ainda sem sucesso em nenhuma das tratativas. Dessa maneira, dá para dizer que o São Paulo segue na briga pelo Vieto, enquanto o Cruzeiro busca outros reforços. Só para completar sobre o Cruzeiro, 30 mil ingressos vendidos para a partida de quinta-feira contra a Universidade Católica do Equador, jogo em que, se a Raposa vencer, garante classificação direto para a fase de mata-mata da Sula. Se perder ou empatar, o Cruzeiro vai ter de disputar uma repescagem contra um time que vem da Libertadores. E a saideira sobre a Raposa, Dineno vai precisar passar por uma cirurgia para corrigir um problema na pubalgia, um problema de pubalgia, de salque por pelo menos 3 meses. Bora fechar o vídeo para falar sobre Corinthians e Emirates. Na semana passada eu havia contado para vocês que o presidente Augusto Melo se preparava para viajar para Londres, na Inglaterra, onde ele terá um encontro com representantes da Emirates. Ele acabou adiando essa viagem, embarca nessa terça-feira, tudo porque ele foi convidado, ele conseguiu ingresso para assistir a final da Champions. E a final da Champions acontece no sábado. Se ele tivesse viajado na semana passada, ficaria 15 dias ausente no Corinthians, algo extremamente preocupante num momento muito delicado, em que a política está pegando fogo. Mas, voltando à história entre Corinthians e Emirates. Desde o princípio eu deixei claro para vocês que o interesse do Corinthians em relação a vender os name rights para a Emirates do estádio e do centro de treinamento era algo sempre muito mais do Corinthians do que da Emirates. Foi o Timão quem procurou o Edu Gaspar pedindo que ele fizesse a ponte com o pessoal da Emirates. Foi o Corinthians quem encomendou um estudo sobre a rota dos voos dos aviões que desembarcam e embarcam em Guarulhos, para saber se eles passavam pelo centro de treinamento e também pelo estádio. Foi o Corinthians quem moveu uma série de esforços na tentativa de convencer os executivos da Emirates a um encontro, para tentar viabilizar essa transferência, para tentar viabilizar a venda dos name rights. No final das contas, dá para dizer para vocês que a chance desse negócio acontecer é praticamente zero. O pessoal da Emirates, que nunca se empolgou com o projeto, entende que fechar com o Corinthians em meio a uma série de denúncias, acusações e escândalos envolvendo esse contrato de patrocínio da VaidBet é tudo que a Emirates não precisa. Então, a chance desse projeto avançar é mínima, ainda que o Augusto embarque nessa terça-feira para Londres,
para tentar avançar alguma coisa nesse sentido. O Augusto vai para essa viagem também para avançar ou para tentar emplacar a venda do Wesley, são vários os interessados, e para completar ele ainda vai assistir ao jogo entre Real Madrid e Borussia Dortmund, marcado para o próximo sábado no estádio de Wembley, em Londres. Ah, só para completar a saideira, o Mercado Livre garante que a informação divulgada na semana passada por vários setoristas de que a empresa tentou um contrato de patrocínio com o Corinthians e acabou desistindo por conta da repercussão negativa, que isso não existe, que o Mercado Livre em momento algum conversou com o Corinthians para tratar sobre patrocínio. O Samir Carvalho chegou a falar em 70 milhões de reais por 2 propriedades, outros setoristas falaram em 40 milhões de reais. O Mercado Livre, por meio da sua assessoria, procurou vários setoristas do Timão para informar que em momento algum conversou com o Corinthians, e essa informação sobre uma grande empresa que chegou a fechar com o Corinthians, mas desistiu na última hora por causa dos escândalos, foi divulgada inicialmente pelo presidente do próprio clube, o Augusto Melo. Se curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra. Abraço, tchau.